Olá, alunos do 8º ano, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Cláudia Gomes, eu sou uma mulher branca, com os cabelos avermelhados na altura dos ombros. Eu uso óculos e estou vestindo uma blusa cinza. Hoje nós vamos discutir o conceito de escravidão moderna a partir da escravidão antiga e medieval. Vamos estudar as permanências e as diferenças. Vem comigo que eu vou te contar essa história. A primeira diferença que eu quero pontuar é o termo escravo e escravizado. Escravo dá a impressão para a gente de que é algo oposto, alguém nasceu para ser escravo. E não é assim. Por isso que hoje, nas ciências sociais, nos novos estudos sobre escravidão, a gente usa o termo escravizado. Por quê? Porque escravizado é uma condição, demonstra um processo. Porque ninguém quer continuar escravo. Mesmo que você nasça escravo, você não quer ser escravo. O termo escravizado pressupõe um processo. Afinal de contas, quem é escravo quer deixar de ser. Dito isso, eu quero conceituar também a escravidão. Afinal de contas, é um fenômeno que aconteceu ao longo da história, em diferentes lugares, com diferentes povos, de formas diferentes. Segundo o historiador Ciro Flammarion Cardoso, ele conceitua a escravidão da seguinte maneira: o escravo seria, então, aquele tipo de trabalhador que, no interior do processo de produção, não estaria apenas apartado do controle dos meios produtivos, mas também privado do controle do seu próprio esforço produtivo. O que o professor Ciro está dizendo é que é comum entre as formas de escravidão a perda de controle do próprio esforço do trabalho e de que o trabalho dele rende, e que também ele perde os meios de sua própria sobrevivência. Agora que nós já definimos a escravidão, vamos ver como ela aconteceu ao longo da história? Primeira coisa, nós temos que ter em mente é que a escravidão acontecia basicamente através das guerras e por dívidas. E segundo, que todo escravizado lutava, mas era comum a escravidão na antiguidade. Vamos ver essas diferenças? Vamos começar pelos hebreus. Como os outros povos da antiguidade, os hebreus também tinham escravos, escravizados por guerra ou por dívidas. Quando um hebreu vendia, por exemplo, o seu próprio filho. Temos, por exemplo, o caso que está na Bíblia, de José do Egito, quando os próprios irmãos o venderam como escravo. Isso demonstra para a gente que era uma prática corrente entre os judeus. Na Grécia Antiga, se tornava escravo quem era prisioneiro de guerra. Se tornava escravo também homens e mulheres que os gregos consideravam bárbaros. Se tornava escravo quando um pai vendia o seu filho. Segundo o historiador Pedro Paulo Funari, quando as polis se desenvolveram e o pequeno proprietário passou a ter a sua própria terra, a demanda por escravizados aumentou, porque precisava de mais mão de obra para trabalhar nessa terra. Mas com a democracia, precisou se definir quem era cidadão, porque um cidadão não poderia mais se tornar escravo. Então, foi abolida a escravidão por dívidas, com as reformas de Solon no século VI antes da Era Comum. E também foi definido que era cidadão quem nascia de pai e mãe ateniense na cidade de Atenas. Em Roma, como na Grécia, a maior parte dos escravizados vinha das guerras, mas também por dívidas. Um pai poderia vender seu filho na Roma Antiga. No período republicano, os plebeus brigaram por mais direitos e, com isso, conseguiram a abolição da escravidão por dívidas. Mas a escravidão em Roma, ela era muito particularizada, tinha muitas nuances. Por exemplo, um escravo, quando ganhava a liberdade, era chamado de liberto. E havia muitos libertos em Roma. Nós temos, por exemplo, um documento escrito no século I pelo escritor Petrônio, um romance chamado Satíricon, onde há um personagem chamado Trimalquião. Trimalquião é um escravo muito engraçado, mas que enriquece. A gente não sabe se tinha muitos escravos que enriqueciam, mas com certeza esse documento mostra para a gente que isso poderia acontecer. E nós temos notícias também de escravos que, libertos, se tornaram mais ricos do que muitos cidadãos.
Escravos imperiais, por exemplo, aquele que ficava junto do imperador, tinha uma vida muito melhor do que um cidadão pobre. Os gladiadores também eram escravos. A maioria morria na arena. Como podemos ver no slide, nesse slide eu apresento para vocês 2 mosaicos romanos que representam os gladiadores. Alguns deles se tornaram muito famosos, mas a maioria morria na arena. Agora, nesse slide, na imagem de cima, nós temos a representação de escravos que foram escravizados quando perderam uma guerra ainda no século II antes da Era Comum. E no slide seguinte, nós temos o mosaico dos mordomos. Ele representa o trabalho cotidiano dos escravos em Roma, os escravos que viviam na cidade. Mas a maioria dos escravos trabalhavam na agricultura, trabalhavam nas vilas, trabalhavam nas minas e trabalhavam nas galés. Quando da crise do Império Romano e a sua desagregação, e as pessoas fugiram das cidades para o campo, nós temos aí o começo da Idade Média. Na Idade Média, não havia uma escravização jurídica, mas o camponês, chamado servo, que trabalhava na terra do senhor, chamado senhor feudal, tinha uma relação praticamente de escravidão, pois ele não poderia sair da terra sem a autorização do senhor feudal e também tinha que trabalhar e pagar imposto. Por exemplo, se ele não tivesse dinheiro, ele tinha que trabalhar e uma parte da semana, por exemplo, entre 2 a 3 dias, ele tinha que trabalhar nas terras do senhor e só o restante trabalhar na terra que era dele. Ou então, o que ele trabalhava na sua própria terra, ele dava depois ao senhor feudal como gêneros. Por exemplo, se ele plantasse muitas batatas, uma parte das batatas que ele colhia, ele tinha que pagar como imposto para o senhor feudal. Isso nós chamamos de servidão da Idade Média, que é praticamente a vida de um escravo na antiguidade. Como nós podemos ver nesse slide, que é uma tapeçaria do século XV, nós podemos ver que o trabalhador, ou seja, o servo, que tem uma relação quase de escravidão com o senhor feudal, vivia em condições muito difíceis, porque o senhor feudal, como você pode ver nessa imagem, vivia em castelos, enquanto o servo tinha condições muito ruins de alimentação, de moradia, de vestimento. Ou seja, a situação do servo na Idade Média era quase, ou se não igual, a do escravo na Antiguidade, sendo que na Idade Média a ascensão social praticamente não existia. Se você era servo, você vivia servo e morria servo. Agora, no mundo islâmico, assim como aconteceu nas sociedades antigas, no mundo islâmico a escravidão também acontecia através das guerras e através das dívidas. Mas o diferencial da escravização islâmica é que, a partir da ascensão de Maomé, ou seja, do islamismo no século VII, quando o Império Islâmico se expandiu pelo norte da África e pela Península Ibérica, a religião foi usada como justificativa para a escravização de outros povos. Como a gente pode ver no próximo slide, nós vemos aqui um mercado árabe de escravos no Iêmen. Essa imagem é do século XIII. Podemos ver aí escravizados africanos e escravizados de outras regiões. Isso porque o Império Árabe dizia que idólatras, ou seja, aqueles adoradores de ídolos ou infiéis, normalmente como eram chamados os cristãos, podiam ser escravizados. Por quê? Porque eles não seguiam a religião islâmica. Aí nós chegamos no século XV e XVI, quando a escravização muda de lógica. É o que chamamos de escravização moderna. E qual a diferença dela para a escravização antiga? Na escravização moderna, a exploração dos europeus foi sobre um continente, o continente africano, e sobre os povos africanos. Isso por quê? Para suprir a demanda de mão de obra nas Américas. Essa é a inversão total da lógica, porque na antiguidade, qualquer um que perdia uma guerra se tornava escravo, mas na escravização moderna,
um povo foi escolhido. E esse povo escravizado serviu para o acúmulo de capital das elites africanas, europeias e americanas. Hoje, vimos nessa aula que a escravidão antiga tinha um contexto de dívidas e de guerras. Vimos que o medievo, o servo, tinha praticamente uma relação de escravidão com o senhor feudal. Vimos que no mundo islâmico começou-se a usar a religião para justificar a escravização. E vimos também que a escravidão moderna, muito diferente da escravidão da antiguidade, elegeu um continente e um povo para escravizar. Pensando nesse componente racial, eu quero deixar com vocês um desafio. Vamos ver. Pensando sobre a escravização contemporânea, o relatório do Índice Global de Escravidão de 2018, cerca de 40,3 milhões de pessoas no mundo foram vítimas de trabalho escravo moderno em 2016, sendo que no Brasil foram quase 370 mil pessoas. A partir desses dados e do que nós vimos na nossa aula, pesquise sobre a escravização atual no Brasil e identifique as características da escravidão contemporânea. Chegamos ao fim de mais uma aula e eu convido a vocês a ficarem ligados para a próxima aula de História. Tchau!